Hello, everybody. Welcome, welcome, welcome. Thank you so much for being with us tonight. We're going to give everyone a few minutes to join us and get into the Zoom room. Um, and then we'll get started. Yes, hola, bienvenido. Y si ustedes necesitan interpretación, hay un botón que parece un pequeño globo o planeta en la parte inferior de la pantalla de Zoom. Hagan clic en él y elige español. Welcome, everybody. And if you need interpretation, there's a button at the bottom of your Zoom screen. It looks like a little planet. Just click on that and choose Spanish for Spanish interpretation. I'm gonna give folks just another couple minutes to make their way in before we get started tonight. Good to see everybody. And if you want to say in the chat where you're calling in from, that would be great. Go ahead and do that. Welcome, everyone. We'll get started in just a minute. See folks in the chat from Missouri, Massachusetts, Texas, land of the Comanche Nation, Denver, Idaho. Awesome. Brazil, excellent. Denver, good to see you. Perfect. We'll give everybody just another minute maybe, and then we will get started. Hello, Framingham, Massachusetts. Rochester, love it. Oh yeah, and Phoebe, let's make sure we pin and spotlight ASL. There we go. Thank you. Ah, perfect, perfect, perfect. Okay, everyone. Well, welcome. So good to see you all. And we are so excited to have you with us tonight for session 11 of the Gender Justice Jam. Some of you have been with us the whole time. This is our 11th session, and so it's our second to last session. So next week will be our 12th and final session for the season. I am going to pause and see if we can hit the record button for this call. It's on. It's recording. Great. Thank you so much. I'm your host, Aaron Scott. My pronouns are he, him, and I am the staff officer for gender justice for the presiding bishop's office of the Episcopal Church. So I work for our church at the denominational level to support all of our LGBTQ plus and women's ministries church-wide. And you are joining us for, again, session 11 of the Gender Justice Jam. Si ustedes necesitan interpretación en español, hay un botón que parece como un planeta en la parte inferior de la pantalla de Zoom. Hagan clic en él y elige español. Okay, and we're going to get started with our land acknowledgement. We are calling in from many different lands tonight. So if you know the original people of the land you're currently on, feel free to drop their names in the chat and honor them. Usually I'm in Tacoma, but I'm in New York City right now. So I acknowledge that I am on the ancestral land of the Lenape people. And I extend my gratitude to past, present, and future generations to them for stewarding this land since time immemorial. And tonight we are so thrilled and honored to be joined by our guest speaker, Bishop Marinês Basoto, Primate of Brazil and Bishop of the Diocese of Amazonia. And we will hear more from her in just a little bit. But before we go any further,
we're going to do what we always do, ground ourselves in prayer, in our covenant for safety and respect, and in some Bible study. So if you have prayer requests tonight, you can drop those in the chat as well. Let us know how we can be praying for you tonight. And let us pray. God, we know you created this whole world borderless. Help us tonight as your global church to grow stronger in our relationships with our sister churches, especially the Anglican Episcopal Church of Brazil. We thank you for the witness and leadership of your servant, our sister, Bishop Marinés Basoto. Give us discerning minds and listening hearts as we learn from Bishop Basoto tonight about the critical work of gender justice being done in Brazil. Help us understand how we can support that good work, as well as imagine how we might begin to implement it wherever we are. We ask this in the name of the one who creates, redeems, and sanctifies all of us without exception. Amen. Thank you all. And I'm just going to do a quick reminder of our security and some housekeeping notes. We have had folks join us from several different countries for this series, as well as at least 33 states across the United States. For the series, we provide live simultaneous interpretation into Spanish and American Sign Language. And tonight, we are also providing interpretation into Portuguese so that Bishop Marinés can participate. So if you need interpretation, again, at the bottom of your screen, it'll either say interpretation or there will be a little button with 3 dots in it that says more. And so if you hear somebody like Bishop Marinés and you need that translated, you'll hear her through translation. But if somebody asks another question, like a question in Spanish, you'll need to select the language button. Actually, let me correct that. I think to hear Bishop Marinés translated, you'll need to choose the Portuguese interpretation button if she says something. Am I getting that right, Phoebe? I'm not. Let me pause. Just select the language you prefer to hear, and you'll hear that continually. Perfect. Okay, so if you need to hear things in English, click the English button. If you need to hear things in Portuguese, click the Portuguese button. Spanish, click the Spanish button. ASL is spotlit on our screen. Thank you. Okay, housekeeping, security. Just remember, we have a zero tolerance policy for bullying, harassment, threats, and hate speech in this series. Anyone who undertakes any of these will be immediately removed from the Zoom room by our tech team and will not be able to rejoin future sessions. Number 2, just remember, we can debate a lot of things in this class, but we are not debating the personhood, the sanctity, or the right to spiritual leadership of LGBTQ plus people and families in this class. We are not debating whether all people deserve safe and legal access to reproductive health care. And we are also not debating whether people deserve to live free from violence in all its forms. If you have questions about any of that, you can refer to the stances of the General Convention of the Episcopal Church on those issues. And then just a reminder, this is a public series. We record all of our sessions so that people who aren't able to join us live can watch them later. And we will post those on the Episcopal Church website as well as our Spotify channel. So you can follow us on Spotify for the Gender Justice Jam. And that just means be aware of the information you choose to share, right? If you have someone in your life who just came out to you as gay or trans,
don't put their name out there. Don't say it's my nephew who goes to church with me here in the Bronx. Just say there's this person I love who just shared this with me. How can I support them? And then along those same lines, be mindful of the information you choose to share about yourself. We honor when people want to share their testimonies publicly, but we also know it's not always safe for people to do that. So just make your choices in the way that makes sense and is safe for you. And then finally, if you have any issues with tech or translation, just let us know in the chat. We will be watching and responding to that. And I think that is everything for housekeeping. So let's do a little Bible study. And then we'll hear from Bishop Martinez. So let's if we could put our Bible slides up tonight. Thank you so much, Phoebe. So tonight we're going to read from Second Corinthians. It's chapter 6, verses 1 through 10. And let's go to the next slide. And if I could get somebody to press their hand raise button, if you want to read in English, we'd love to have your help. Thank you, Meredith. Go ahead. Okay, give me 1 second while I enlarge this a bit. A reading from 2 Corinthians chapter 6, verse 10. As we work together with God, we entreat you also not to accept the grace of God in vain. For God says, "At an acceptable time I have listened to you, and on a day of salvation I have helped you." Look, now is the acceptable time. Look, now is the day of salvation. We are putting no obstacle in anyone's way, so that no fault may be found with our ministry. But as servants of God, we have commended ourselves in every way, in great endurance, afflictions, hardships, calamities, beatings, imprisonments, riots, labors, sleepless nights, hunger, impurity, knowledge, patience, kindness, holiness of spirit, genuine love, truthful speech, and the power of God. With the weapons of righteousness for the right hand and for the left, in honor and dishonor, in ill repute and good repute. We are treated as impostors, and yet are true, as unknown, and yet are well known, as dying, and look, we are alive, as punished, and yet not killed, as sorrowful, yet always rejoicing, as poor, yet making many rich, as having nothing, and yet possessing everything. Thank you so much, Meredith. Could we get a volunteer to read the Spanish version? Just hit your hand raise button or let us know in the chat if you want to read this in Spanish for us.
If we don't have a volunteer, I can read the Spanish tonight. Ahora pues, como colaboradores en la obra de Dios, les rogamos a ustedes que no desaprovechen la bondad que Dios les ha mostrado, porque Él dice en las Escrituras, en el momento oportuno te escuche y en el día de la salvación te ayude. Y ahora es el momento oportuno. Ahora es el día de la salvación. En nada damos mal ejemplo a nadie, para que nuestro trabajo no caiga en descrédito. Al contrario, en todo damos muestras de que somos siervos de Dios, soportando con mucha paciencia los sufrimientos, las necesidades, las dificultades, los azotes, las prisiones, los alborotos, el trabajo duro, los desvelos y el hambre. También lo demostramos por nuestra pureza de vida, por nuestro conocimiento de la verdad, por nuestra tolerancia y bondad, por la presencia del Espíritu Santo en nosotros, por nuestro amor sincero, por nuestro mensaje de verdad y por el poder de Dios en nosotros. Usamos las armas de la rectitud tanto para el ataque como para la defensa. Unas veces se nos honra y otras veces se nos ofende. Unas veces se habla bien de nosotros y otras veces se habla mal. Nos tratan como a mentirosos a pesar de que decimos la verdad. Nos tratan como a desconocidos a pesar de que somos bien conocidos. Estamos medio muertos, pero seguimos viviendo. Nos castigan, pero no nos matan. Parecemos tristes, pero siempre estamos contentos. Parecemos pobres, pero enriquecemos a muchos. Parece que no tenemos nada, pero lo tenemos todo. So I wonder if folks could uh, maybe just share a word or a phrase that jumps out from this reading to you. And you can come off mute, raise your hand and come off mute and share, or you can put it in the chat. Claire says, sorrowful, yet rejoicing. Kristen says, no obstacle in anyone's way. James says, now. Anita says, truthful speech. Michael says, resilience. Meredith says, we are treated as unknown and yet are well known. Ariel says, from the message, verse 2, I heard your call in the nick of time. The day you needed me, I was there to help. Laura says, yet possessing everything, because our relationship with God is more important than any worldly thing. I love those. Ruth says, lo tenemos todo. We have everything. RJ says, now is the day of salvation. Yeah, when I was thinking about our conversation with Bishop Marinez today and having learned just a little bit of the good work for gender justice, for justice for LGBTQ plus people, justice for women that our sister church in Brazil is doing, it always gives me a lot of hope. I think especially here in the States and the moment we find ourselves in now, where it looks like things are going to be
getting harder and more dangerous for so many people than they already are. I get a lot of hope looking at people who are already deciding to follow the example of Jesus, even in really difficult situations where it's hard to find support for your ministry. And that when I thought about hearing from the bishop tonight, it made me think of this passage, and that there's not ever a convenient time for doing God's work. It's just always now and always here. It's not about when things are easy. I wonder if other folks have thoughts about this passage. If anyone wants to be really brave and put your hand up and come off mute so we can hear someone else's voice. RJ Powell, he, him from the Diocese of East Tennessee. Hey, Hi. RJ. Glad to join some of you folks here in New York for a couple days too. But thinking on this verse and some of our conversations from earlier in the day, that line, "Now is the day of salvation," just reminding us that, God is always present. God is always everywhere present. God is no less present or more present in pre-election or post-election, when we feel God or when we don't feel God. God is always with us. God cannot be far away or any nearer. And so now is the time. We are always held. This is a constant truth. And whatever comes, this is the constant truth, that now is the day of salvation. And that's what we hold forward. And that's what we bring into the world, because it's true for the world as well, and for all of our siblings. Awesome. Amen. Thanks, RJ. Merrick, I see your hand up too. Good evening, everybody. Greetings from Baltimore. This passage somehow made me think of Eckhart Tolle and the power of now. And so often as human beings, sometimes some of us live really in the past and some of us live really in the future. But the gift is really the present. And so what grounds our being is the knowledge of God in that present moment. And sometimes we think God should show up in ways we think God's supposed to show up, but God doesn't show up like that. So it's up to us to realize that when we're in that moment, in those moments with God with us, it's Emmanuel. And we have, and the trick is trying to live in that moment every day. So every day could literally be Christmas if we had that consciousness. I love that. Thank you, Merrick. Linda, I see your hand up. I know I just learned how to put my hand up just tonight. Yay. I'm so excited. Yay. On that passage where it said, I don't see it in front of me. I forget exactly how it read, but where it was talking about truth and the power of God. And it said, "And weapons are weapons of righteousness." I was just curious what some of you guys might think. What are some examples of some of our weapons? I think that's a good question, and you're reminding me now of a passage we read a few weeks ago about the full armor of God, because that's another one that has in a way what sounds like sort of a very militarized kind of imagery around what it means to follow God, but when we studied that text, and I believe it would also apply here,
we learned that when Paul was talking, not Paul, but fake Paul, who was the author of Ephesians, is really referring to a movement, a Jesus movement that is totally counter to the very militarized empire of that world. And so it takes every piece of that armor. It takes the helmet, it takes the breastplate, which were very well known as these symbols of military violence in the Roman Empire, the sword also, and then intentionally kind of replaces them with a different framework of the world that's not about one powerful person on top and controlling everybody else, but about a movement of people that is strong and protected because we care for each other. We care for those of us who are vulnerable, those of us who are marginalized, those of us who are poor, that is actually our full armor of God. And so when you think about this phrase, weapons of righteousness, they have to be defined differently than this sort of imperial or violent kind of framework that the world tends to hand us, right? Not a weapon that you would find in use in a military operation, but like the truth, right? To speak the truth in a time when the truth is considered subversive. That's what I think of. I wonder if other folks have responses to this. When you think of the phrase weapons of righteousness, what do you think of? James says, as a combat vet, that scripture has been really difficult for me until our sharing on that episode of our gatherings. Yeah. I think you are probably not the only one, for sure. Lissa, I see your hand up. Oh, I can't hear you, Lissa. You might have to come off mute. Oh, there we go. I hit it and it didn't work. So I was thinking toward the end of the passage where it went through all these paradoxes of, like we're not killed, excuse me, we're not killed, we're alive. And I think of in Advent, we're talking about being the light in the darkness. Mm-hmm. And so I think of the weapons as, really being the opposites of what the power and, the oppressive structures are about. And so if we can move in those ways rather than be complicit in the oppressive kind of way of doing things, that those are the weapons and the armor that God gives us the reality to be able to act in those ways. Awesome. I love that. Thank you. Oh, James had an earlier comment too. God is always present in the present. So we need to be in the present or we can miss the presence. Well said, James. Any other thoughts on this passage before we turn it over to our special guest? And maybe tonight, we'll see how we do on time. Maybe we can revisit it at the end if we have a little extra time and see if anything sounds a little different or hits a little more deeply after our conversation. No? Okay. Well, before Laura says we are armed with the word of God as preserved in the Gospels. Amen. All right. Well, before
before I introduce Bishop Marinez and turn it over to her, just a reminder, you're going to want to, if you're an English speaker, go to whatever your preferred language is. Bishop Marinez is going to speak in Portuguese. So if you do not speak Portuguese, you're going to want to go down to find your interpretation button on the bottom of your screen. Sometimes it's on its own. It looks like a little planet. Sometimes you first have to click a button that says more and has 3 dots in it. And the interpretation button will be on the pop-up menu there. It's like the 4th thing on the pop-up menu. And then you'll click interpretation, choose the language that you need to hear in order to understand. So if you're an English speaker, choose English. If you're a Spanish speaker, choose Spanish, so that you can hear Bishop Marinez present. And we are so lucky and so excited and honored to have Bishop Marinez Basoto with us tonight. Bishop Basoto is, again, the primate of the Anglican Episcopal Church in Brazil, and also the bishop of the Diocese of Amazonia. And we're so lucky to have you with us. Thank you for making time for us. I don't know what time it is in Brazil where you are right now. I tried to figure it out earlier and I was wrong. But I think you might be up late for us. I'm not sure. And I thank you, whatever time it is, for making time for us. So thank you so much, Bishop Marinez, and we're really excited to hear from you. Thank you, Aaron. I will introduce myself in English. I will try to introduce myself in English, but I will speak in Portuguese because I can express myself better in Portuguese. Thank you so much. I am so glad to be here with you tonight. In Belém, when I live, is 9:30 p.m. in my local time. I am Marinez Basoto. I am Diocesan Bishop of the Diocese Anglicana of Amazonia and Primate Bishop of the Episcopal Anglican Church of Brazil, and also Regional Primate of Americas. And in all the Anglican communion, we have 5 regional primates, and I am now the Regional Primate of Americas. And thank you. I am the first female bishop in the South America in the Anglican Communion. For me, it's so special to speak about the gender justice, about women, and about LGBTQ communities. This is all my English. I will speak in Portuguese now. I think I'm just going to do a quick reminder in case anybody missed it. I'll tell folks to change and so that they can hear interpretation now. So if you need to hear Bishop Marinez in English or Spanish, go and choose those languages on the interpretation button now. Então, eu vou falar um pouco a respeito sobre o trabalho da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil na área de justiça de gênero. Bom, primeiro dizer um pouco para vocês qual é a realidade brasileira. O Brasil, numa lista de 84 países, o Brasil é o 5º país nesse ranking em violência contra mulheres. Então, é o 5º país mais violento do mundo contra mulheres e meninas. A cada 4 minutos, uma mulher é agredida no Brasil. E a cada 6 horas, uma mulher é morta no Brasil, vítima
dessa violência. Os 70% dos casos de violência contra mulheres acontecem dentro das suas casas. E em 90% desses casos, a violência é cometida por um homem. Em 70% dos casos, esse homem é conhecido. Ou é seu parceiro íntimo, ou marido, ou ex-parceiro, ou ex-marido, pai, enfim, alguém a quem ela conhece e ama. Os números ainda mostram que 66% dos filhos e filhas presenciam essa violência nos seus lares. E 51% dos assassinatos de mulheres, dos feminicídios de mulheres, são contra mulheres pretas e pobres. 90% dessas mulheres estão entre os 18 e 44 anos. Essa é a faixa etária. Então, nós podemos fazer um recorte aí, que é étnico, um recorte social e um recorte de idade. Essa é a realidade que a gente vive no Brasil em relação às mulheres. Em relação à comunidade LGBTQI+, o Brasil é também um dos países mais violentos contra a comunidade LGBT. É o Brasil que mais mata pessoas, o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. É o país mais perigoso no mundo para pessoas trans. Então, essa é a realidade brasileira, que não é nem um pouco bonita. Dentro dessa realidade, a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil vem trabalhando já há algumas décadas. Então, o trabalho de prevenção e enfrentamento à violência contra mulheres, ele acontece desde o final da década de 1990, mas nós tivemos, a partir do ano de 2012, a elaboração de algumas cartilhas, algumas manuais de prevenção e enfrentamento à violência. Nós já publicamos 3 desses manuais em nível nacional. O primeiro deles foi em 2013 e foi traduzido para o espanhol, inglês, francês, e além do português, claro, e alguns idiomas na Ásia e na África. E esse foi o primeiro dos manuais. Depois nós tivemos uma reedição desse manual, com um acréscimo de mais um capítulo, e foi no ano de 2015. E no ano de 2022 nós tivemos a 3ª edição desse manual, que chama a igreja e a sociedade. Então, ele não tem um viés proselitista e não é só destinado a pessoas cristãs ou a pessoas da igreja episcopal, mas ele é um manual possível de ser usado em qualquer ambiente, é possível de ser usado em outras tradições religiosas não cristãs também. E esse manual, ele traz inúmeros capítulos, desde a conscientização dos tipos de violências que são sofridas pelas mulheres, aprendendo também onde essa violência acontece, quem são os autores dessa violência, como se pode buscar ajuda, qual é a rede que existe de proteção de mulheres e como romper com esse ciclo. Anualmente, a igreja se envolve também nos 16 dias de ativismo, na campanha do Laço Branco, e nós temos nas nossas redes sociais, além do site da igreja e das redes sociais da província, no Instagram, temos uma rede social no Instagram, um perfil chamado Empodere Sua Irmã. E essa rede
faz uma discussão permanente em relação ao enfrentamento à violência contra mulheres. Ao longo desse tempo, não foi fácil a igreja começar essa discussão, porque muitas pessoas entendiam que, porque nós estamos na igreja, as mulheres cristãs ou as mulheres da igreja estavam imunes à violência, porque estavam num ambiente religioso ou num ambiente cristão. Só que essa não é uma verdade. Pelo menos no Brasil, há um grande número, por exemplo, de esposas de pastores das igrejas pentecostais e evangélicas que são vítimas da violência nas suas casas. Então, ser de uma tradição cristã não torna a pessoa imune à violência. E muitas vezes, em muitos casos, a Bíblia era usada como instrumento para subjugar as mulheres e mantê-las naquela condição de violência. E também os nossos clérigos, os clérigos da igreja, não estavam preparados a como responder quando alguém fosse buscar ajuda. E em inúmeros casos, essa resposta era uma resposta inadequada, ou uma pergunta inadequada, ou culpabilizando a vítima, perguntando o que ela tinha feito para que ela tivesse sofrido aquela violência, qual o erro que ela tinha cometido, ou aconselhando a pessoa a retornar para sua casa e orar para que Deus curasse a sua relação ou curasse o seu casamento. Isso para contar algumas das violências, e por isso nós interpretamos que entre as formas de violência, a violência religiosa é uma delas, que precisa ser sempre lembrada também quando nós falamos das violências contra as mulheres e as meninas. Então, não foi fácil iniciar essa discussão, mas a igreja, a partir dos manuais, foi convidada a refletir em todos os âmbitos. A província do Brasil, o Brasil é um país muito grande, tão grande quanto os Estados Unidos. A igreja no Brasil é uma igreja pequena, mas nós estamos espalhados do sul ao norte do país. Temos 9 dioceses e somos organizados em 3 províncias internas, ou 3 regiões internas. E nessas regiões houve estudos a respeito disso, e depois nas dioceses e depois nas paróquias. Hoje nós temos no Brasil projetos e programas de enfrentamento e prevenção à violência de gênero contra mulheres e meninas em todas as nossas dioceses. Todas as ações que nós fazemos e projetos, por exemplo, de economia solidária, ou outros projetos de capacitação de mulheres, em todos os projetos está embutido esse estudo e esse diálogo a respeito, porque em inúmeros casos nós encontramos, entre os grupos com os quais nós trabalhamos, mulheres e crianças que são vítimas de violência, e nós temos no Distrito Missionário da Igreja, no estado de Rondônia, que fica na Amazônia, nós temos uma casa de acolhimento a mulheres em situação de violência. Essa casa já existe há 12 anos, e a casa é coordenada por uma reverenda, por uma clériga, uma diácona da igreja, e ela é parte da rede de enfrentamento e dos departamentos de enfrentamento à violência contra mulheres no município, no estado onde ela vive. Então, quando as mulheres vão até a delegacia, hoje no Brasil nós temos delegacia das mulheres, há no Brasil uma lei desde o ano de 2006 chamada Lei Maria da Penha. Essa lei dá suporte legal para que as mulheres possam denunciar a violência que elas estão sofrendo, e elas recebem proteção para que elas possam romper com o ciclo da violência. Então, quando as mulheres procuram as delegacias das mulheres, elas são encaminhadas para casas de acolhimento.
E então, no estado de Rondônia, a casa que é mantida pela igreja é a única casa de acolhimento. Então, as mulheres são encaminhadas para lá. Elas podem ficar nessa casa por um período de até 3 meses. Elas são acolhidas junto com seus filhos e filhas, e nesse período elas são reinseridas no mercado de trabalho ou encaminhadas para outros lugares, se elas desejarem ir para junto de seus familiares ou para outros lugares, elas também podem ser encaminhadas, mas elas são reinseridas no mercado de trabalho de forma que elas encontrem uma forma de romper com a relação, que muitas vezes é uma relação de dependência. 40% das mulheres que sofrem violência no Brasil dependem financeiramente do autor dessa violência. Então, cursos de profissionalização também são realizados em inúmeros dos nossos projetos, porque essa é uma forma da gente romper com esse ciclo de violência, tornando a mulher capaz de se manter pelo seu próprio, com as suas próprias condições, pelo seu próprio trabalho, manter a si e a seus filhos. Então, eu tenho inúmeros casos sobre mulheres que romperam com esse ciclo de violência e restauraram as suas vidas. Então, são inúmeros casos em muitas das nossas dioceses, e de forma especial nessa casa, que se chama Casa Noeli dos Santos, na cidade de Ariquemes, no estado de Rondônia. Então, isso para dar, como eu tenho pouco tempo, né, e quero deixar mais tempo para que vocês perguntem, isso para dar uma visão geral. Mas também nós temos na Igreja do Brasil, hoje a Igreja do Brasil, nós aprovamos em 2018 o casamento de pessoas do mesmo sexo na igreja. Mas essa caminhada ela foi longa. A primeira carta da Câmara de Bispos e Bispas, da Casa dos Bispos e Bispas, em relação à sexualidade humana, ela foi em 1997. Em 1997, a Casa dos Bispos e Bispas da Igreja do Brasil publica a sua primeira carta pastoral sobre sexualidade humana. E ali na carta pastoral é feita a afirmação de que todas as pessoas precisavam ser acolhidas na igreja, independente da sua orientação sexual. Então, foi o primeiro passo que a igreja deu. Depois disso, no ano de 2002 e no ano de 2004, foram realizadas consultas nacionais sobre sexualidade humana, onde se refletiu na igreja o fato de que, para nós, episcopais no Brasil, uma das características primordiais de sermos episcopais é o respeito à diversidade e à inclusão. Ser uma igreja que inclui as pessoas é parte daquilo que nos caracteriza como episcopais no Brasil. Então, isso foi já nessas duas consultas também ressaltados, e depois em 2007, 10 anos depois da primeira carta, então foi lançada uma segunda carta da Casa dos Bispos e Bispas, falando também, essa segunda carta, sobre sexualidade humana, e aí ampliando um pouco a discussão, falando também sobre gênero, além de orientação sexual, e compreendendo que a igreja precisava fazer uma leitura das Sagradas Escrituras, que compreendesse, contextualizasse as Sagradas Escrituras de forma que as Sagradas Escrituras não fossem usadas para subjugar nenhuma pessoa. E reafirmando o respeito às diferenças como um dom de Deus, como algo que tem que ser visto como um dom de Deus. A partir daí, as discussões foram se aprofundando, e no ano de 2013, no nosso Sínodo Geral, foram 2 grupos na igreja, 2 departamentos da igreja encarregados para trabalhar a respeito de famílias e sexualidade, e o outro grupo para trabalhar a respeito de gênero, sexualidades e direitos. Então, isso em 2013,
E esses grupos realizaram no ano de 2014 indabas em nível nacional, onde se discutiu a respeito de famílias e sexualidades, conceitos de famílias, inclusive ampliação do conceito de família que se tinha. Também uma discussão sobre o conceito de família na Bíblia, que não é o único, né? Que não se tem um único conceito de família, que o conceito de família no Antigo Testamento e no Novo Testamento são diferentes na Bíblia, por exemplo. Enfim, uma série de discussões nessa área, e esse grupo se chama, esse departamento é o nosso departamento de ensino teológico, se chama Centro Anglicano de Educação Teológica da Igreja, e o outro grupo é o grupo que trabalha com a ação social da igreja, que se chama Serviço Anglicano de Diaconia e Desenvolvimento, que se assemelha ao IRD na Igreja Episcopal dos Estados Unidos, semelhante ao IRD, mas é um departamento da igreja, se chama SAD. E o SAD, ele trabalhou, então, gênero, sexualidades e direitos, e no ano de 2015 foi feito um colóquio nacional sobre isso, que deu origem a uma revista sobre gênero, sexualidades e direitos na igreja, e esse colóquio nacional foi reproduzido nas nossas áreas internas, nas 3 províncias internas, bem como os indabas. E resultaram nos nossos sínodo constituinte, um sínodo que foi extraordinário somente para tratar de cânones e constituição da igreja no ano de 2016, onde se levou a mudança canônica, onde, segundo os cânones da igreja, o casamento não seria mais a união entre um homem e uma mulher, mas sim a união entre 2 pessoas. E nesse sínodo, em 2016, não foi aprovado. Não houve maioria nem para aprovar a mudança do cânon, nem maioria para rejeitar. Então, a matéria ficou sobre a mesa do sínodo e no ano de 2018 voltou e foi aprovado com maioria absoluta, tendo apenas 3 abstenções, 3 pessoas que não quiseram votar. E toda a demais assembleia votou favorável. Então, desde 2018, é realizado no Brasil o casamento de pessoas do mesmo sexo, e nós interpretamos que esse foi um passo decisivo para a plena inclusão de pessoas da comunidade LGBT, porque nós já as batizávamos, nós já as confirmávamos, e nós já as incluíamos no nosso clero e em todos os grupos pastorais e departamentos da igreja. Então, nós entendemos que com essa decisão a plena inclusão aconteceu. Hoje, na igreja, nós temos pastorais da diversidade em 5 das nossas 9 dioceses, há grupos de pastorais da diversidade. Em 5 catedrais, nós temos grupos que refletem, discutem e fazem celebrações para pessoas LGBTs, como uma forma de inclusão daquelas que não são membros da igreja. E nós temos uma casa chamada Casa A+, e essa casa é uma casa de acolhimento a pessoas com HIV/AIDS, e ela está no Tocantins, na Diocese Anglicana de Brasília. É uma casa também que está presente nos conselhos municipais e estaduais, e é um trabalho muito importante, especialmente ali com travestis e com pessoas trans que não encontram acolhimento em outros lugares. Nós temos inúmeros projetos com pessoas trans, em especial profissionalização. No Brasil há uma discriminação muito grande, especialmente de pessoas travestis, que, em geral, não conseguem terminar seu ensino fundamental e médio, não conseguem terminar a high school, não conseguem ingressar numa faculdade,
não conseguem se qualificar para o mercado de trabalho e acabam tendo como a única opção a prostituição. Então, nós temos trabalhos que resgatam essas pessoas dessa situação e também dão outras oportunidades. Por exemplo, no Rio de Janeiro, há um grupo, esse grupo faz vestes litúrgicas, há um grupo de pessoas trans e travestis que confecciona vestes litúrgicas para as igrejas. Então, esse grupo aprendeu a costurar, aprendeu a fazer vestes litúrgicas e hoje vive desse seu trabalho. E assim nós temos em diversos outros lugares. Então, para dar um panorama geral do que a igreja no Brasil tem feito nessa área, e dizer a vocês que nós temos pessoas da comunidade LGBT que são lideranças da igreja em vários níveis. Também que no próximo ano nós pretendemos renovar, fazer uma nova cartilha sobre gênero e sexualidades e direitos das pessoas da comunidade LGBT, e sonhamos em realizar no Brasil um seminário internacional a respeito da comunidade LGBT, da situação das pessoas dessa comunidade, da inclusão plena nas igrejas, especialmente nas igrejas mais tradicionais, como é o nosso caso, né? Que nós somos parte de uma igreja tradicional do cristianismo. A nossa compreensão de que ser igreja é isso, né? Ser igreja não é formar guetos ou formar grupos de pessoas separadas, mas uma família que se ame, se respeite e que viva em conjunto. Então, essa é uma das bandeiras que a gente levanta, a bandeira da plena inclusão de todas as pessoas. Então, em linhas gerais, é isso. Obrigada pela oportunidade de compartilhar. Thank you so much, Bishop Marinez. It was just really, really powerful to hear about all the different work you all are doing in a place where it's not easy. And I think a lot of folks have questions, but I wanted to ask. I have one right away. And I wanted to know, have you gotten any pushback for being a church that is publicly committed to the inclusion of LGBTQ plus people, and what has that pushback looked like? Então, um dos discursos que nós enfrentamos quando nós estávamos no caminho para a plena inclusão era que ficaria muito difícil convivermos com igrejas que não incluem ou que não aceitam, né? E que isso atrapalharia as relações ecumênicas da igreja. Na prática, nas relações oficiais da igreja, isso não aconteceu. Nós continuamos, como Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, fazendo parte de todos as comissões, os comitês e grupos de diálogo ecumênico e interreligioso em nível local, nacional e internacional. Isso também não aconteceu em relação à comunhão anglicana, porque um outro temor que se tinha era que pudesse haver qualquer tipo de retaliação da comunhão anglicana, de partes da comunhão anglicana que são contrárias. E nós continuamos fazendo parte dos diversos grupos, comissões e redes da comunhão anglicana, inclusive do Conselho Consultivo Anglicano. Continuamos sendo parte. Então, não aconteceu ainda, pelo menos. Mas sim, eu já enfrentei resistência. Essa resistência ela vem muito mais pelas redes sociais. Eu já enfrentei resistência por ser mulher e ser bispa. Já enfrentei essa resistência, né, de pessoas dizendo, fazendo haters, né, fazendo todo tipo de crítica ou dizendo coisas muito ruins, dizendo que eu era uma aberração ou que essa igreja era do demônio. Nas redes sociais, assim como enfrentei esse tipo de oposição de pessoas, e elas fazem parte de igrejas, né?
que também disseram que a Igreja Episcopal do Brasil tinha negado a fé, ou negado a Bíblia, ou escolhido um caminho que não era o caminho de Deus. Então, tudo isso eu já tenho enfrentado. Na minha percepção, as pessoas que pensam assim, elas têm inúmeras igrejas onde congregar. Elas são aceitas em inúmeros lugares. Já as pessoas para as quais a Igreja Episcopal no Brasil abriu plenamente as suas portas, não encontram outro lugar, não encontram outra casa, não encontram outra acolhida. Então, olhando para Jesus, para os exemplos de Jesus, frente às intolerâncias do seu tempo, eu acredito firmemente que a Igreja Episcopal tomou uma decisão acertada, que nós escolhemos o lado certo, o lado onde a gente devia estar. E hoje nós acolhemos pessoas que não encontrariam acolhida em outro lugar. Então, aquelas que pensam diferente podem ficar conosco, porque na Igreja Episcopal, na Igreja Anglicana, a gente tem a liberdade de discordar e permanecer. Ou seja, discordar não é um problema, né? A gente pode concordar em discordar, ou seja, nós podemos chegar à conclusão de que discordar é algo possível, Oh, mas elas so- podem I think we procurar outro lost the lugar. interpreter. I'm sorry. I think we lost Oh, sorry. Raphael. I'm not sure. He might have gotten disconnected. Sorry. We'll give it 1 second and Okay. see if he rejoins. Let's see. Okay, he's back. He's back. Okay, let's get him connected. Uhum. Então, eu vou repetir. Is okay, Great. is okay now? Eu vou Yeah. repetir, então, eu acredito que as pessoas que discordam de nós, as pessoas que são episcopais e discordam da posição da igreja, elas ainda assim podem permanecer na igreja, porque essa é uma das nossas características como episcopais. Nós podemos discordar e continuar sendo irmãos e irmãs na fé. A diversidade, a unidade na diversidade nos permite isso, né? Então, outra coisa que I eu me don't, did we recordei, get Raphael? Raphael was back. Is he still here? I lost him again. I don't know. Uh, Yes. I can okay. try Okay, great. Thank you. speak a little. Rafael is back. Okay, I will try again. Okay. Ok, então, uma das coisas para mim importantes em ser episcopal ou em ser anglicana é que nós temos unidade ou gostaríamos de ter, né? Unidade na diversidade, o que significa que as pessoas podem discordar e permanecer. Então, as pessoas não precisam sair da igreja porque elas pensam diferente, elas podem discordar e permanecer. Eu acho que é uma dos dons e características nossas como anglicanos e anglicanas. That's awesome. Thank you so much. I know I see we've got a few requests in the chat but also just a lot of support for excuse me, the work that you all are doing. And so I just wanted to share some of the comments that came in. We've had already a request. Everybody wants to pray for you. So we're going to pray for our sister church in Brazil before this call ends. And Amelia said, wow, such beautiful and powerful examples of the role of the church, the role that the church can play in the public square to ensure protection and rights for all. RJ said, blessed are you when people revile you and persecute you and utter all kinds of evil against you falsely on my account. Rejoice and be glad,
for your reward is great in heaven, for the same way they persecuted the prophets who were before you. Ariel says, my heart goes out to all my Brazilian trans sisters and trans brothers who we remembered on November 20th on Trans Day of Remembrance. It must be so challenging to be transgender in Brazil. I keep all of them in my prayers. And Linda had a question. What support does the Anglican Episcopal Church have from other denominations on this work or other groups in society? Do you get support beyond just LGBTQ groups for the work you're doing? Então, nós, igrejas, exatamente não. Hoje, a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, dentro do cristianismo histórico, o cristianismo histórico é a única igreja no Brasil que tem uma abertura plena para a comunidade LGBT, mas nós temos igrejas aqui como a comunidade metropolitana e outras igrejas pentecostais ou neopentecostais, que são igrejas voltadas à comunidade LGBT. Então, sim, nós temos igrejas dentro do cristianismo pentecostal ou neopentecostal que são abertas. Embora a gente esteja vivendo no Brasil uma onda, que eu acredito que é uma onda mundial, de conservadorismo do crescimento de um cristianismo fundamentalista. Então, nós temos uma onda de igrejas evangélicas e pentecostais fundamentalistas e que têm um discurso de intolerância, não só em relação à comunidade LGBT, mas em relação a outras tradições religiosas. Mas, desculpem, nós encontramos suporte no movimento ecumênico, nós encontramos suporte em ONGs, grupos não governamentais, que também trabalham com essa comunidade, e nós encontramos suporte em algumas políticas públicas que tem no Brasil, em nível nacional e às vezes em nível local. Então, uma das estratégias da igreja é fazer parte dos conselhos, que são os comitês municipais e estaduais, conselhos da diversidade, por exemplo, ou conselhos da mulher nos municípios, fazer parte desses conselhos. Uma outra coisa que eu queria frisar como importante é que eu acredito firmemente que a abertura da igreja à ordenação de mulheres, esse ano nós estamos completando 40 anos de ordenação de mulheres, foi fundamental para que a igreja pudesse se abrir a essas temáticas. Então, os ministérios femininos são importantes. Sorry, Bishop Marinez, can you repeat that? We lost you just a little bit. Eu acredito que a ordenação de mulheres na igreja do Brasil, as mulheres esse ano estão completando 40 anos de ordenação, nós temos 40 anos de ordenação feminina no Brasil, ajudou a igreja a refletir sobre a temática do enfrentamento à violência contra mulheres e da inclusão de pessoas da comunidade LGBT. Eu acho que ter mulheres no ministério ajudou a igreja na sua reflexão. Did we lose Raphael again? Oh, sorry. It's not your fault. He's been doing it for a long time. I believe the women ordination, this year we complete 40 years women's ordination in Brazil. Wow. Congrats. That's awesome. Was very important for tá. Ok, vou tentar de novo então, Rafael. Eu acredito que a ordenação de mulheres, que esse ano completa 40 anos no Brasil, ajudou a igreja a refletir sobre a temática da inclusão da comunidade LGBT e do enfrentamento à violência contra mulheres. That's really, really helpful. I wonder if other folks have questions for Bishop Marinez. You can raise your hand, press your hand raise button. You can put your question in the chat.
But let's hear from the rest of you. Eu quero dizer também, Aaron, que nós recebemos suporte externo. Então, nós recebemos suporte do IRD para todas as revistas, os manuais de enfrentamento à violência que nós fizemos, todos eles tiveram suporte do IRD para que nós pudéssemos publicar. E nós recebemos suporte do IRD para as nossas ações com os grupos de mulheres em todas as dioceses. E recebemos suporte da Christian Aid e do IRD para a manutenção da Casa de Acolhimento a Mulheres em Situação de Violência e suporte da USPD para a Casa a Mais, que é a casa que acolhe pessoas com HIV/AIDS. And I think ERG for us in English, is that UTO, United Thank Offering? Is that a different? No, is the Episcopal Relief and Development. Oh, Episcopal Relief and Development. Yeah, Yes. ERG. E para as mulheres, para trabalhos com mulheres, nós também recebemos da UTO. Thank you so much. Other questions here for Bishop Marinez? People are putting links in the chat to Episcopal Relief and Development's work in Brazil, and also to UTO, which supports work in Brazil as well. I can't figure out how to raise my hand, but I'm Go raising my ahead, hand. Is that RJ. We okay? can hear you. Yeah. Thank you. Good. I know that Brazil has had its share of challenges politically, similar in many ways that mirror what's happening in the US. Some of the questions that have come up because of our most recent election are what we're discussing here in New York this week. What are some of the strategies that your church has implemented in addressing the real challenges that the political realities have presented to the people of Brazil, and how have your church responded to that in strategic ways? Bom, nós vivemos uma realidade um pouco diferente com o atual governo, mas o governo anterior que nós tivemos era um governo claramente contrário à comunidade LGBT. Então, houve muito medo das pessoas, né, em relação ao que poderia acontecer nas suas vidas. E a igreja se tornou, nesse período, um espaço seguro de acolhimento às pessoas da comunidade LGBT. Também nós tomamos a decisão de reafirmar o nosso papel como pessoas que creem no Evangelho e reafirmar as 5 marcas da missão. E isso nos levou a ter uma postura pública contrária ao governo. Então, a igreja se posicionou através de declarações da realização de advocacy contrária às ações do governo e a favor dos grupos vulneráveis. E aí nós temos comunidade LGBT, mulheres, pessoas indígenas, pessoas pretas e todas as pessoas vulnerabilizadas, né? A igreja no Brasil, ela é uma igreja pequena.
mas é uma igreja que faz barulho. É bastante considerada em nível nacional. Então, a gente usou desse prestígio para tornar pública a posição da igreja, sem receio de nenhum tipo de retaliação. Hoje nós temos um outro governo, hoje nós temos secretarias em nível nacional, por exemplo, voltou a haver o Ministério das Mulheres, hoje nós temos Ministério dos Povos Indígenas no Brasil, com o atual governo, e mesmo que em alguns casos a igreja tenha que se colocar contrária, há uma possibilidade de diálogo, o que nós não tínhamos no governo anterior. Então, assim, estrategicamente, a igreja mostrou qual era a sua posição e abriu as suas portas como um espaço seguro para todas as pessoas, especialmente aquelas mais vulneráveis. Esse foi o papel da igreja, através da Casa dos Bispos e através, nós temos um departamento que é um departamento de incidência pública e direitos humanos na Igreja Brasileira. Então, através desses dois departamentos. Hoje está um pouco melhor, embora nós tenhamos um novo governo, a maioria do Congresso Nacional é de pessoas do governo anterior. Então, as coisas não estão muito simples no Brasil, porque nós temos, embora nós tenhamos hoje o governo Lula, nós temos uma grande maioria do Congresso Nacional adepto ao governo anterior. Então, há um enfrentamento de forças políticas aí no Brasil, e nós temos parecido, eu acredito, com os Estados Unidos, uma sociedade brasileira polarizada. A gente pode dizer que o Brasil está dividido. Metade do país tem uma postura e a outra metade tem outra postura. Então, também não sabemos o que vai acontecer nas próximas eleições daqui a 2 anos. Então, e quanto de risco a gente corre? Muitas pessoas foram mortas no período do governo anterior. Lideranças foram mortas, lideranças indígenas, lideranças pretas, lideranças da comunidade LGBT, não pelo governo, mas por pessoas que se sentiam autorizadas pelo discurso do governo a cometer essas coisas, né? I see another question in the chat from Claire, who asked, how long have you been doing this work, and how do you fight against discouragement and fear? Então, a Igreja Brasileira tem feito esse trabalho desde a década de 90. Então, nós temos aí 30 anos, mais de 30 anos de caminhada. Eu, pessoalmente, desde o ano de 2013. E como bispa, há 7 anos. And do you ever feel discouraged or afraid when you're doing this work? Sim, às vezes medo não. Eu nunca senti medo. Medo não, desencorajado às vezes, com medo pelas outras pessoas às vezes, mas nós nos seguramos, na certeza, de que estamos seguindo que o que a gente faz. Eu não faço nada do que eu faço e não digo o que eu digo por uma posição ideológica ou política, mas pelo Evangelho. Então, eu faço porque eu sou cristã, eu faço porque eu sou discípula de Jesus. Então, isso me segura muito. E também a gente saber que tem outras pessoas orando. Então, as orações de vocês são uma forma de encorajamento ao nosso trabalho. O compromisso. E a gente sabe que não está sozinho, né? Nós não estamos sozinhos. Há outras pessoas que
também estão fazendo as mesmas coisas. Então, isso também é encorajador. We have a few more comments in the chat. Mary Beth said, no question, but just thanks for your courage and your witness of faith and compassion. And Claire says, I think we have a lot to learn from the church in Brazil, and this is a good time to learn and practice it. And Phoebe says, so honored to learn from you tonight, Bishop. Então, muito obrigada, a honra é minha. E uma frase que ficou ressoando no meu ouvido foi que o tempo é agora, né? O tempo que nós temos é agora, é esse. Então, o momento de nós vivemos a nossa fé é o momento atual, é esse agora. O chamado que Deus faz para que nós façamos diferença aonde quer que nós estejamos, onde quer que Ele tenha nos colocado, nos plantado, é esse agora. Então, não é amanhã, não é depois de amanhã, é agora. Então, é agora que Deus nos chama e o nosso momento de responder é agora também. Então, muito obrigada. Para mim foi uma honra, um prazer estar com vocês. Eu quero agradecer a Igreja do Brasil. Ela surgiu há 134 anos atrás, pelo trabalho de 2 jovens missionários do Seminário de Virgínia, que enquanto todo mundo queria ir para outros lugares, resolveram vir para o Brasil. E graças ao sonho e à coragem de 2 jovens, sem dinheiro, 2 jovens recém-ordenados e sem nenhum recurso, a Igreja do Brasil iniciou aqui, a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil iniciou há 134 anos atrás. Então, nós nos sentimos ligados à TEC, como igrejas irmãs que caminham em conjunto, e muito do nosso trabalho é apoiado tanto pela a Oferta Unida de Gratidão, quanto pelo Episcopal Relief Development, que tem sido muito importantes na nossa caminhada e nos dando suporte, porque, como eu disse, a Igreja do Brasil é uma igreja bastante comprometida, mas é uma igreja pequena e é uma igreja empobrecida. Então, o recurso que nos chega é extremamente importante para as ações que a gente realiza. Então, obrigada pelas suas orações e obrigada pelos recursos que são enviados para o Brasil. Isso nos ajuda a impactar e transformar muitas vidas por aqui. That's actually my good final question, which is, if we want to support you, how should we do that? Should we give money to Episcopal Relief and Development? Is there a way for us to give directly to the church in Brazil? What's the best way for us to support you? If we want to make like a donation. Então, eu vejo algumas. Orar pelo nosso trabalho, pelo que fazemos no Brasil é importante. Tornar público o que nós fazemos no Brasil também. Então, isso é importante para nós, que às vezes muitas coisas que são feitas aqui são desconhecidas em outros lugares. Então, tornar isso público apoia muito. E sim, apoiar o ERD ou a UTO nos apoia também, porque esses 2 grupos nos apoiam no Brasil. Então, e vai haver, eu sei que vai haver, em 2026, uma peregrinação. Marinas, can you repeat that? We lost you for a minute. Right after ERD, we lost you. UTO, a Oferta Unida de Gratidão. Apoiar a UTO, a Oferta Unida de Gratidão, nos apoia, porque são grupos que investem no Brasil. I wonder if we lost Raphael one more time. Oh. I don't know if folks got that. If you support UTO, you support also our projects, our programs, and our church, because ERD and UTO support us. Awesome. Thank you so much. And I know
in 2026, UTO will have a pilgrimage in Brazil. Mm-hmm. Yeah. And I'm very happy about it. And I hope we can see many of you. Me too. Awesome. Well, I think this has been so good. Thank you so much again, Bishop Marinez. I think maybe let's just close. People really want to pray for you and for the church in Brazil. So, for folks who are still here, if you could drop a message in the chat about how you want to pray for the church in Brazil. It can be short, it can just be one thing that you're praying for them on, but let's do that now, and then I'll read them out to Bishop Marinez and for the recording. But go ahead and drop now in the chat. Kristen says prayers for safety and protection. Mary Beth says, safety for all who find refuge in the church. Phoebe says, praying for all who are working hard to support women and LGBTQ communities, especially those doing the slow, hidden work. Laura says, strength as you seek and serve Christ in all persons. Claire says, the spreading of the story of what you are doing. Laura says, know that God is holding you up in this always, holding you up in this always in this endeavor. May you always feel his strength. RJ says, a blessing in the knowledge that we do this work together as one body of Christ. Amelia says, for standing so steadfast and faithful in the face of oppression. And I will just say that I'm praying for you personally, Bishop Marinez, for your whole team, for the folks who are running your programs, and also just a big prayer of gratitude for the people who you serve and who you meet and who you are developing as leaders, even as they are struggling. Ruth says, valor y fe, courage and faithfulness. Linda says, prayers for strength and wisdom and unity. Melissa says, prayers for all your continued work and all who are working with you. And I think we just ask all of this in the name of the one who creates and redeems and makes all of us holy, every single one of us, with no exceptions. Amen. Thank you so much, Bishop. So grateful to have you. Next week. Next week will be our last session of the Gender Justice Jam for this season. We'll come back, we'll figure out maybe a part 2, but this was our first run. And we will be joined by the Reverend Canon Carla Robinson, who is a leader with Trans Episcopal here in the States, and she is also the canon for multicultural ministry in the Diocese of Olympia. And so we're really excited to close out with Reverend Carla, and grateful to you all, praying for everybody's thriving and health and safety. And I'll just close with this very sweet message from Ariel. I'm so going to miss the Gender Justice Jam after we finish next week. I'm so glad for the podcast to listen to over and over again. This has been very life-giving for me, both learning all the things we have covered, the Bible study and prayer, the fellowship and support from all over the U.S. and beyond. As the uncertainty of the future looms ahead, I can face the future better through being part of the Gender Justice Jam. Thank you, and may God bless you all. So yeah, that's it for this week. Thank you all so much.
We'll see you next week, I hope. Thank you so much again, Bishop. Thank you, interpreters, all of you. Raphael, Persis, Erica, Ricardo, we are so grateful. Thank you, thank you, thank you. Have a good night, everybody. Thanks all. Muchas gracias. Bye-bye.